A nona etapa do Brasileiro de Stock Car. Luzes vermelhas acesas. O carro 0 do Kaká. O carro 51 do Átila Abreu. Eles vão contornando ali a curva da vitória que passa por trás da sala de imprensa. Eles têm que manter ali as suas posições. Vem com giro alto. Vai começar o Grande Prêmio de Nova Santa Rita. E a partir de agora você em todo o Brasil. As emoções da Stock. O Kaká largou bem. Vem o Átila por fora. Os dois lado a lado. O Átila deu um toque. Kaká rodou. Kaká rodou. Átila também ficou ali numa posição ruim. Foi tocado ali o Átila. Com certeza vai surgir bandeira amarela. O líder é Daniel Serra com Max Wilson em segundo. Ricardo Maurício em terceiro, sobrou pro Duda, ficou sem porta. Acabou a corrida pro Duda. O Átila tá parado também. Pro Átila também, o Kaká não sei se voltou. Deixa eu olhar daqui. Kaká tá voltando agora. Kaká tá voltando, sobrou até pro Lico. O Lico também ali teve problemas. Kaká e o Átila dividiram a curva. Parece que o Kaká tava adivinhando o que ia acontecer, hein? O Átila veio por cima da zebra, bem agressivo, acabou a corrida dele. Safety car na pista, logo nos primeiros metros, acabou a corrida para o Átila, acabou a corrida para o Lico, acabou a corrida também para o Duda Pamplona. Os carros agora vão em velocidade reduzida, passando aqui para completar a primeira volta. Estamos na regressiva de 40 minutos, mais uma volta. O Kaká ainda vai chegar. O Kaká só rodou, né, Regi? Parece que não teve nenhum problema, né? Não, mas ele tá indo devagar. Não sei se ele está indo para o box. Não está bem o carro, não. Parece que não está bem o carro, não. Olha, o Rodrigo Esperafico também, aliás, o Ricardo Esperafico também levou ali. Você pode notar que o carro do Ricardo Esperafico também tomou ali na traseira. Anselmo Caparica. Alan Kodair também nos boxes. O Alan, portanto, também foi para os boxes. A largada foi muito tumultuada. Olha o carro do Alan aí, ó. Foi o chamado salseiro. Eu tenho a impressão que o carro do Kaká foi atingido no lado esquerdo, na parte dianteira. Tem que ver se ficou dano ali. Mas um dos danos comuns que acontecem quando tem toque ali é afetar a caixa de direção. É bem aquilo que eu tinha chamado a atenção, viu? Na primeira curva, essa primeira curva, tradicionalmente, não dá. Aí eu estava voltando o Átila. Não dá para entrar muita gente junto. Tem que ter todo o cuidado. O Kaká teve todo o cuidado, mas não foi suficiente. Olha só como é que ficou o carro do Átila. Incrível, né? Acabou o carro. Agora, Sérgio, eu vou te dizer uma coisa. Os pilotos têm que ter na cabeça que a corrida, a disputa da corrida só começa após a primeira curva, principalmente nesse circuito. Temos aí 37 minutos na regressiva. Vamos aproveitar e rever a largada, tentar entender de novo o que aconteceu. 51 é o Átila, o 0 é o Kaká. Você viu o 29 ali é o Daniel Serra. Os dois entraram lado a lado. O Átila largou, o Kaká estava um pouquinho à frente, ele saiu, tirou um pouquinho, aí veio com tudo, ó. Ele já deu no Kaká, ficou atravessado e aí levou de vários ali, né? O incidente após a largada está sob investigação, portanto. Ele veio por cima. Essa câmera é colocada na traseira do carro do Kaká. Vamos ver o giro que o Kaká vai dar? Olha só como é que a câmera, ele vai ser tocado pelo Átila nesse ponto aí, ó. Ele é tocado e vai girar, ó. Agora, no outro ponto de vista, essa câmera colocada no carro do Valdeno Brito. Ele tem o Marcos Gomes ao lado dele, olha só. Tem ali o Rodrigo Esperafico, carro número 19. Você vê que o Valdeno teve que achar um lugar ali pela grama. Passou pela grama o Valdeno, saiu do acidente onde estava o Duda. Passou ali pelo carro do Alan também. Mais um visual agora do Max Wilson. Esse vai dar para ver direitinho, hein? O Max talvez seja a nossa melhor câmera pra gente ver o que aconteceu, ó. Ele chegou a tocar também ali com o Daniel Serra, hein? Olha, o Kaká escorregou de traseira. O Kaká escorregou antes. O Átila foi bem agressivo, claro, passando na zebra, mas o Kaká escorregou um pouquinho antes da traseira. O toque derivou dessa derrapagem do Kaká. Então não foi assim, não foi o Átila dando no Kaká, né? Vamos ouvir o rádio do Kaká Bueno, capturamos agora mesmo, vamos ouvir. Fora que não dava e eu tive que puxar, foi mal, erro meu. Ok, vamos lá, a corrida está apenas começando, vamos lá, vamos em frente. Kaká admitindo erro meu e o Andréas, a corrida está apenas começando. Isso é fundamental no Kaká, admitir o erro quando foi dele. Teve uma escorregada ali e, enfim, compromete bastante, mas tudo indica então que o carro está na pista em condições normais, né? Esse é o Andrés Mateus, que é o chefe da equipe do Kaká Bueno. Isso se chama maturidade, Reginaldo. E o Kaká é 100% confiável. Você sempre que ouve alguma coisa do Kaká, você vai averiguar, vai apurar. Você vê que o Kaká tem sempre razão no que fala. Tá passando o Kaká, ele é o último colocado, ele tá atrás do Davi Mufato.
O Davi é o carro que está ocupando a 29ª posição, porque já estão fora o Átila Abreu, o Alan Kodair, o Duda Pamplona e o Lico Kaisermodel. Esses 4 saíram fora. Então o Kaká é o 30º colocado. Você vê no alto do vídeo a classificação de momento e os números dos carros que estão ali estampados com o fundo branco. É o numeral do carro para você poder acompanhar a prova da Stock aqui no Velopark. Estamos aguardando a largada, a relargada e agora, bandeira verde agitada e recomeça, ou digamos, começa a prova do Velopark. Daniel Serra em primeiro, Max Wilson em segundo, Ricardo Maurício em terceiro, Júlio Campos é o quarto. Eu falei do carro do Esperafico, olha como é que tá, esse carro tem que ser, pelo menos ali avisado para ir pro boxe e tirar essa parte de trás ali, que é o que faz parte do assoalho ali, né? É o extrator. Extrator, exatamente. É o extrator. Aqui não tem curva de alta velocidade, mas tem freada de alta velocidade para baixa. Então ele vai fazer falta. E nessa altura a equipe toda torcendo para que aquilo caia normalmente, para ele não precisar ir para o boxe. O Marcos Gomes consegue a ultrapassagem em cima do Zonta. O Marcos Gomes ultrapassa o Zonta e assume a 5ª posição. O Daniel começa a querer avançar um pouco mais. A câmera colocada no carro do Max Wilson mostra o Ricardo Maurício. Sérgio. Aí o carro número 90. Aí depois atrás do Ricardo Maurício está o Júlio Campos, que é o carro roxo número 4. Anselmo Caparica. Equipe do Ricardo Esperafico já pronta aqui para reparar o carro. É uma pena, né? Porque o carro 20 está com o extrator pendurado, agarrado ali. Claro que eles vão ter que fazer essa soltura desse pedaço do carro que está aí agarrado. Por razões de segurança. Com certeza. Mas de fato é uma pena, ele está na 7ª colocação, era uma posição muito boa, muitos pontos que ele vai perder com esse problema. Companheiro do Duda Pamplona. E o pior, Sérgio, quando acontece isso é porque o piloto tomou uma batida por trás. Então ele é só vítima aí, olha, foi para os boxes. Foi para os boxes, portanto, o Esperafico. E ficamos aí na expectativa da passagem dos pilotos. Daniel Serra segue liderando. Temos aí 6 minutos de prova, 33 para o encerramento. São as emoções da Stock Car Brasil no seu 34º ano. O Ricardo Maurício enquadrou ali o Max Wilson. Vai ter briga pela 2ª posição. Ricardo Maurício usa o push, usa o botão de ultrapassagem, coloca por dentro. E é o 2º colocado, Ricardo Maurício. Ele não quer deixar o Daniel Serra escapar. O Daniel já está com vida tranquila lá na frente. Mas não vai ficar assim sempre. E você viu na tela dividido o trabalho ali dos mecânicos para devolverem o mais rapidamente possível o Ricardo Esperafico para a pista. Ele já voltou. Então temos Daniel Serra em primeiro, Max Wilson caiu para a 3ª posição. O 2º agora é Ricardo Maurício. Aí o Marcos Gomes, que está se aproximando do Júlio Campos. E o Átila pegou uma caroninha na scooter ali, está voltando para o boxe, Lito. E olha, chama a atenção para o Rubens Barrichello, que já está na 9ª colocação, ganhou 10 posições, ou melhor, ele já está na 8ª colocação, acaba de ganhar mais uma, ganhou 11 posições em relação à posição que largou no grid. E o melhor início de corrida, sem dúvida, é do Marcos Gomes, né? Ele saltando de 13º para 5º, parece que ele está bem na corrida, e quando ele está bem na corrida, é um perigo. E o Júlio Campos também, hein? A laranja mecânica está voando baixo. Olha o Diego Nunes e o Rubinho. O Diego é o carro 70 e o Rubinho tem alguma coisa no carro do extrator. É um pedaço do carro do Ricardo Esperafico. Um pedaço ficou ali, isso pode atrapalhar a refrigeração do motor do Diego, hein? Motor e dos freios. Olha, você vê que o Ricardo Esperafico voltou embolado ali, o Valdeno está logo atrás do Rubinho. Esse é o ponto de vista do Valdeno. O Valdeno é o 9º colocado, o Rubinho é o 8º colocado, está logo à frente dele. Você vê que o Rubinho dá um lado de fora para o Valdeno Brito, faz a tangência de novo, o Valdeno se aproxima do Rubinho. Essa briga vale a 8ª posição e olha que gráfico legal. O Valdeno tinha 12 acionamentos, agora ele tem 11. Com aquele raiozinho ali, significa o botão de ultrapassagem. Olha como é que ele vem por dentro. Bela manobra do Valdeno Brito. Passando o Rubinho Barrichello e assumindo a 8ª posição. Esse gráfico a gente consegue entender tudinho. E o Marcos Gomes passou o Júlio Campos. Marquinhos Gomes tirando as rodas do chão. Ele passa o Júlio Campos e agora assume a 4ª posição. Vem a laranja mecânica aí, Lito. Vem e vem voando porque é o primeiro dos carros da frente aí que contou com 15 oportunidades de usar o push. Está usando e usando bem. Vai para cima, hein? E o Valdeno, olha, o Luciano Burti também largou de 30º. Onde está o Luciano Burti, amigo? Está na 10ª posição. Ganhou 20 posições o Luciano Burti, hein, ô Reginaldo? O Luciano e o Popó veio junto também. O Popó está em 10º, largou em 21º. Uma boa corrida do Popó, o carro 74, exatamente. à frente do Rubinho.
Ele está à frente agora do Valdeano. Perdão, à frente do Rubinho quem está é o Luciano Burti. É o 8º colocado, o Popó, o Valdeano é o 9º colocado e o Luciano Burti é o 10º colocado. Júlio Campos recupera a posição em cima do Marcos Gomes. Júlio Campos está se mostrando um piloto bem maduro, né, Lito Cavalcante? Sem dúvida, um piloto, não vai dar nem para dizer que em crescimento, mas evolução contínua. Ele sempre mostrou muito talento, muita capacidade e está melhorando a cada dia. Claro, há uma evolução da equipe muito forte também. O Max está meio de tampão ali, né? Porque quem chega atrás do Max não consegue ultrapassar, ele está meio que segurando ali na 3ª posição essa turma, hein, Lito? Com certeza o Max está pensando no fim da corrida. Olha aí, ele usou apenas 2 vezes o botão de ultrapassagem. Você viu na câmera colocada atrás do carro do Max Wilson como é que balançou de frente ali o carro do Julinho Campos, esse carro roxo, e o Marcos Gomes chegou a tocar agora na freada. Você vê que estão andando juntos ali. O Max, o Júlio, o Marcos Gomes e o Ricardo Zonta, que faz uma corrida muito boa também. E vem de novo o Marcos Gomes na reta principal. Coloca o dedo no botão. Aperta ali o push to pass para fazer a ultrapassagem. Marcos Gomes assume de novo a posição número 4 na corrida, Lito. É dele a melhor volta na corrida, 54 segundos, 374 milésimos. Agora acaba de ser superado pelo Daniel Serra. Daniel Serra com uma média de 150 por hora aqui no travado circuito do Velopark. Vamos ver se o Marcos Gomes vai conseguir se livrar do Júlio Campos. O Zonta tá ali em cima também, Reginaldo. E agora o Marquinhos vai tentar atacar o Max Wilson, né? Olha, essa briga está excepcional, essa briga dos 3 aí. O Max Wilson está um pouquinho à frente. E outra boa corrida do Diego Nunes, que sem dúvida prejudicado por uma parte do extrator que caiu ali do carro do Esperafico. O Diego, que como o Lito lembrou, já tinha ido muito bem na classificação de ontem e faz uma boa corrida. O Diego, eu encontrei com ele depois da classificação, ele estava tão feliz, ele não conseguia parar de sorrir, né? Conseguiu ficar entre os 10 para disputar a Superpole, ele estava muito feliz. Olha o Júlio Campos de novo, Julinho retomando, é uma briga de gato e rato, teve o toque, o Júlio Campos saiu da pista e pegou a barreira de pneus. Exagerou, pegou o guarda-reio ali, pegou a zebra ali e desequilibra totalmente o carro. Isso, o Ricardo Zonta tentou usar ali uma manobra para passar o Marcos Gomes, depois do que aconteceu ali à frente do Marcos Gomes com o Júlio Campos. Uma pena que o Júlio Campos acabou achando a barreira de pneus, Lito. É verdade, ele assumiu o risco, ele foi mesmo tentar ser mais agressivo. Essa tem zebra aí que parece uma plataforma de lançamento. Vamos ver a posição do Cacá Bueno agora? Vocês me ajudam aqui a procurar o Cacá Bueno. 22ª posição, está tentando escalar o pelotão. Vamos rever? Vamos rever. O Júlio foi otimista na ultrapassagem, porque ele acabou tocando na zebra. Quando ele tocou, desequilibrou. Olha só, ficou sem controle. Safety car, nesse momento, entra na pista e ele acabou achando a barreira de pneus. Eu não vi o Julinho sair do carro, mas acho que foi uma batida, não foi tão forte assim, né? Até foi, mas foi bem amortecida, né, Sérgio? Ele escapou na primeira parte da zebra. Beleza, tá saindo do carro ali o Julinho sem problema. Mas ele passou na primeira parte da zebra, ele saiu. Quando ele foi passar, ele foi voltar à pista, a segunda rampa projetou ele para a barreira de pneus. Aí é uma pena que era a melhor briga da corrida, né? E a gente ia ver muitas vezes ainda um ultrapassar o outro, ele e o Marquinhos. O carro de segurança entra pela segunda vez na prova do Velopark. Você vê Daniel Serra, Ricardo Maurício, Max Wilson, Marcos Gomes, Ricardo Zonta. Aí o Diego Nunes aparece na 6ª posição, depois o Valdeano Brito. Popó Bueno fazendo uma boa corrida. Está em 8º, Rubinho Barrichello. É o 9º, o Alceu Feldman. Olha só, tá pegando fogo ali no disco de freio do Alceu Feldman. Tá pegando fogo no disco de freio do Alceu. Você viu como vem quente o disco de freio. É incandescente. Olha que imagem linda, né? O mecânico bota a mão ali com a luva para tentar. Isso é o óleo que fica ali também, né? Olha, não, isso é a temperatura mesmo subindo, Sérgio. É a temperatura e estão usando ali o extintor de incêndio para poder diminuir, abaixar a temperatura. Esse é o problema dessa pista. A reta é longa o suficiente para se atingir 220 km por hora, mas ela não é das mais longas. Então ela não permite tempo suficiente de resfriamento dos pneus. A pastilha vai acumulando calor, não dissipa. Aí acaba acontecendo isso. Olha, o Carlos Alves, é o Carlão, você viu ali, o Carlão tá até com uma bota no pé esquerdo ali, o Carlão, mas ele tá ali passando mensagens pro Marcos Gomes. O Reginaldo. O Marcos, que talvez seja o melhor da corrida até agora, né? Ele já está em 4º
favorecido também por essa saída aí do Júlio Campos, mas o Carlão está cuidando muito agora, provavelmente dizendo para ele exatamente do problema que ele acabou de ver nos freios aí, que você está vendo, do carro do Alceu Feldman, para todo mundo tomar cuidado. E a gente está revendo aí o carro do Júlio Campos está vendo o carro do Júlio Campos sendo retirado ali da barreira de pneus, e claro, a imagem é bonita, mas é perigosa, né? Porque tem ali vários componentes fluidos de combustível. O Alceu já pulou fora, já não vai mais participar da prova. Piloto do carro 82, o gaúcho radicado no Paraná, Alceu Feldman. Imagem bonita, mas perigosa. Mas é extremamente comum, né? O disco de freio alcançar essa temperatura e se tem um pouquinho de óleo que cai ali, vai pegar fogo por algum tempo só. Você vê o safety car à frente ali do pelotão e a gente aproveita para ouvir o rádio do Daniel Serra. Um minutinho só, Anselmo. Vamos ouvir o rádio do Daniel. Manter os pneus limpos e aquecidos, mas não exagera muito no zigue-zague. Mantém os pneus limpos e aquecidos, não exagera no zigue-zague, ou seja, deixa a temperatura mais fria, né? Você sabe o que é também, Sérgio? A temperatura dos pneus, ela é afetada pela temperatura dos freios, que estão ali encostados na roda. É um conjunto ali, né? Exatamente. Então, não pode, se você aquecer muitos pneus, você está aquecendo muitos freios também. E a preocupação do Matheus também é que se ele exagerasse no zigue-zague, ele pega uma parte suja da pista. E ele principalmente tem que manter limpos os pneus. Vamos já para a relargada, o safety car vai pular fora e a gente vai retomar as emoções aqui da Stock Car Brasil 2013. É o circuito do Velopark, 2.278 metros. Uma saudação especial para você em qualquer ponto do Brasil, você que gosta do automobilismo, você que está ligado sempre nos canais de Sport TV, acompanhando o melhor do automobilismo brasileiro e mundial. Bandeira verde, estamos com a relargada, largou bem ali de novo o Daniel Serra, usando ali a prerrogativa de estar na frente, foi o primeiro a ver a bandeira verde, meteu o pé. Thiago Camilo vinha ali com o carro número 21, ultrapassando o carro do Felipe Lapena, que é o 27. Logo atrás do Felipe está o Tuca Rocha, depois o Nono Figueiredo. Aí vem o Ricardo Esperafico, que voltou para a corrida e está tentando subir de posições. Na relargada está aí o carro do Marcos Gomes, ocupando a 4ª posição. Ele conseguiu abrir um pouquinho em relação ao Zonta, que abriu um pouquinho em relação ao Diego, que abriu um pouquinho em relação ao Popó. E os carros estão aí mantendo as suas posições, pelo menos um pouco conservadoras nessa primeira volta. E o Kaká brigando, tentando, olha aí, Nonô lado a lado, tentando a ultrapassagem. Nono Figueiredo, que no final de semana passado correu na Porsche Super Cup. Tá aí, portanto, o Nono Figueiredo, carro número 11. E olha, ele estava ultrapassando o Ricardo Esperafico, que é retardatário. O Ricardo, por regras, não poderia oferecer esse tipo de resistência. Mas também a visibilidade lateral é muito difícil nesses carros. Está vendo ali o carro do Sérgio Gimenez, carro número 73. Gimenez também se envolveu naquele problema da largada, acabou perdendo várias posições. O Sérgio Gimenez, carro número 73. Não esqueci de você não. Onde é que você está, Anselmo Caparica? Estou aqui ao lado do Átila Abreu. O Átila, infelizmente, né, Átila? Todo mundo fala que você é mais agressivo e tudo mais, mas acabou sendo tocado pelo Kaká Bueno. Ele mesmo disse que foi um erro que ele cometeu, acabou tocando você, né? É muito difícil, até porque essa largada no Velopark por si só já é muito complicada, a curva é muito estreita. Você tem nas zebras ali, são as zebras meio que assassinas, são muito altas. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas no meu ponto de vista da largada eu larguei, mantive o meu carro, metade do carro atrás dele. O Daniel Serra ocupou o espaço por dentro, que eu iria por dentro, né? E aí eu mantive por fora, o Kaká freou muito cedo, até porque acho que não tinha um ângulo de curva. Eu, por vir mais aberto, consegui aproveitar melhor a freada. Já deixei um espaço, até nem ataquei muito a velocidade, deixei um espaço justamente que era para alguém se posicionar. E quando eu já estava saindo da curva, já tinha a zebra, estava realmente em primeiro com o carro controlado, alguma coisa bateu na roda traseira do meu carro, quebrou a roda, e aí eu fiquei sem tração, alguém já bateu, saí rodando e tomei várias porradas. Então assim, não sei exatamente julgar se ele errou, o que aconteceu, se ele tomou um toque, isso eu não posso falar, mas infelizmente eu queria muito essa vitória. O carro estava perfeito, o carro estava até melhor para a corrida no simulado que a gente fez do que para a classificação. Uma pena, vamos para a próxima. Legal, obrigado ao Átila, Sérgio. Olha, o Nuno já tinha sido punido pela ultrapassagem que ele fez. Ele foi, na verdade, tinha sido advertido pela ultrapassagem, acabou batendo ali. Você viu que o Tuca Rocha teve problemas, o Rafa Matos teve problemas, o Rafa também foi tocado.
O Nonô ficou no muro, o safety car tá na pista, mas que corridinha complicada essa, hein, seu Lito Cavalcante? Típica corrida do Velopark. É um circuito que os carros andam muito, muito próximos e os toques se sucedem. E olha, toque a gente sabe como começa, não sabe como acaba. É verdade. São 34 na pista, na largada, e acaba, o Reginaldo Leme, virando uma corrida de demolição ou de sobrevivência aqui no Velopark. Como tradicionalmente ocorre mesmo, inclusive na decisão do título do ano passado, ocorreu entre Marcos Gomes, a batida entre Marcos Gomes e o Cacá Bueno. Você vê aí a preocupação da equipe agora. Foi um problema com o Nonô, né? O pessoal ficou revoltado ali com o toque do Nonô, com o Ricardo Sperafico, deu algum problema ali. Mas o Ricardo Sperafico estava atrasado, né? Ele teve aquele problema no começo da corrida e o piloto retardatário, por regra, é obrigado a ceder a posição. Aí, olha o Nonô agora. Agora foi pro muro. Resta saber se para o Daniel Serra, que está liderando a corrida, isso vamos dizer, cada entrada do safety car é um refresco, ou se é uma perda, porque ele, tanto na primeira como na segunda, tanto na largada como na relargada, ele tinha conseguido abrir uma distância boa. Por isso, esse é o problema, Reginaldo. Para quem está liderando, o safety car é sempre uma perda. Ele tem todo mundo de volta, colado na traseira do carro dele, e tem que recomeçar a refazer todo aquele trabalho. A única vantagem que ele tem é que ele tem um carro bom nas mãos, tem teoricamente mais condição do que quem vem em segundo. O safety car segue ali na frente, o carro de segurança segue puxando a fila e teremos um pouquinho mais de demora, já que o carro do Nonô ficou cravado ali no muro e a equipe de resgate ainda não conseguiu chegar ali para puxar o carro do Nonô. Reginaldo Leme. O Daniel já tem 2 vitórias no ano, né? Ele ganhou a segunda e a terceira corridas do campeonato. Ganhou do Paraná e ganhou Itarumã. Exatamente. E depois ele foi muito mal, ele fez 1-0 em Ribeirão Preto, se recuperou com o segundo lugar em Cascavel. Para ele essa vitória seria fundamental, principalmente pensando no campeonato, principalmente que o companheiro de equipe que é líder ainda não está marcando ponto. Vamos rever essa última confusão. Foi batida do Nonô, foi o Rafa Matos. Primeiro o Nonô fez essa ultrapassagem no Sperafico, foi por isso que ele foi advertido, né, Lito? Deu para ver que ele realmente puxou o carro para cima do Sperafico. Agora deu para ver com mais... Aí em outro ponto da pista ele pegou o Tuca. Na freada ele esbarrou na traseira do Tuca. E deu no Sperafico. Aí ele já estava totalmente fora de controle. E não é uma coisa muito comum, não, um cara absolutamente incomum. Ele é fidalgo, né, Lito? Exatamente. Podemos dizer assim. Mas se é que olha, essa palavra se adequa, né? Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. No momento, o Daniel está assumindo a liderança do campeonato. O Kaká tem 138 pontos. Ele está, no momento, na 18ª colocação, ele vai para 141. O Daniel vai para 154. Posição fortíssima, hein? Agora, ressaltando de novo a corrida do Popó, que está em 8º, né? Melhor corrida dele no ano. Melhor corrida dele no ano. Está junto ali com o companheiro de equipe, que é o Valdeno Brito, que é um piloto muito forte. O Barrichello está em 12º, né? Ele que caiu. Olha, a gente tem uma imagem aqui recuperada também da discussão do Tuca Rocha com o Nonô Figueiredo. O Tuca foi lá, falou um monte ali pro Nonô. Olha só. O Nonô estava dentro do cockpit, o Tuca falou um monte ali pro Nonô. Ânimos exaltados. Faz parte. O automobilismo é isso, tem rivalidade também. Daniel Serra lidera com o Ricardo Maurício em segundo, carro 29 do Daniel, carro 90 do Ricardo Maurício. Depois o companheiro do Ricardinho é o Max Wilson, carro número 65. É a equipe ali do Meinha. E olha só, o Kaká e o Casagrande tá sob investigação, ó. Casagrande não cedeu passagem ali, ou ficou lado a lado, o Kaká teve que pular para fora da câmera do carro do Kaká. Olha, o Casagrande colocou por dentro. Aí o Casa espalhou um pouquinho e o Kaká teve que sair fora da pista ali um pouquinho antes da ponte. E olha, essa pista é tudo menos estreita. Só que nas curvas a trajetória ideal é uma só. E aí aquela lei da física, né? 2 corpos não cabem no mesmo espaço, né? Exatamente. Aí a qualidade da pista ser larga, Sérgio, aqui quando um dos dois sobra, tem espaço para ir continuar na corrida. Olha, é uma pena que está demorando muito. Tem 3 carros de resgate ali, porque o Nonô bateu numa posição ruim de tirar o carro e espalhou muitos detritos na pista. Isso está atrasando um pouquinho o reinício da prova. Temos aí na regressiva, você vê no alto da tela, pouco mais de 15 minutos para o encerramento. Pois é, esse que é o problema. Resta muito pouco de corrida
uma corrida que você vai relargar tudo agrupado, quer dizer, a chance de um novo safety car existe, né? E a gente olha os dois disputando. chefes de equipe, o Andréas Matheus e o Meinha. O Rosnei Campos está de amarelo e o Andréas está de azul. E você vê que os dois foram conferir a retirada do carro do Nonô, porque isso atrapalha a corrida dos dois. Estão ali os dois, é uma imagem, inclusive uma imagem diferente, uma imagem que a gente não costuma ver. Estão conversando ali os dois principais chefes das melhores equipes da Stock Car. Os dois grandes ganhadores, ganhadores de 9 campeonatos, nos últimos 9 campeonatos, e eles estão diretamente interessados. O Matheus no Daniel Serra, que é o líder, e o Meinha no segundo, que é o Ricardo Maurício, que luta diretamente pelo campeonato, e também o Max Wilson, todos na briga pelo campeonato. O safety car segue ali à frente do pelotão. Daniel Serra com seu carro número 29 vai liderando. Serrinha está aí com o carro 29. Equipe Toro Vermelho, equipe Red Bull, está ali com a liderança da prova até agora, 25 minutos. Essa é a quantidade de serragem que foi jogada num determinado ponto da pista, porque na corrida anterior teve um carro que jogou muito óleo na pista e a serragem foi necessária. Vamos ouvir o rádio do Cacá Bueno? Vamos ouvir. O problema é essa quantidade de safety car, tá comendo metade da corrida. Isso é que está sendo duro. Tem toda a razão, né? Cada vez menos tempo para recuperar posições. Parece que ele adivinhou o que a gente estava falando aqui agora, né? Falou comentando também com o Andréas Matheus sobre essa dificuldade toda com o safety car. Mas Velopark é isso, né, Regi? Para quem está lá em 18º, né, pontua. Ele, de qualquer forma, ele está pontuando, porque pontua uns 20, mas é uma pontuação muito pequena para quem está lutando direto pelo campeonato. Olha a demora para a retirada. Hein? Olha, o problema é que o carro não tá, eu acho que o carro não está conseguindo rodar. Então, se você parece estar travado. É meio que arrastar o carro. Vão ter que arrastar o carro dali. Sérgio, Anselmo. aproveitar e conversar aqui com o Ricardo Sferafico rapidamente. Você estava super bem posicionado, podia fazer uma boa prova, mas teve uma série de problemas durante a corrida, né, Ricardo? Eu tive um problema na largada, eu escapei do acidente, mas no finalzinho alguém pegou na minha traseira do carro e fui prejudicado pelo extrator do meu carro que eu tive que tirar. E depois, no decorrer da corrida, o meu carro é rápido, tinha um ritmo dos primeiros, só que lá atrás você fica brigando muito e ultrapassando, e fui desviado do acidente ali e acabei tomando outra na traseira. Então, quando não é para acontecer um resultado bom e quando você está lá atrás é confusão na certa. Legal, obrigado ao Ricardo Sferafico, ele que estava super bem na corrida, né, Sérgio? Estava super bem. E olha quem conseguiu galgar mais posições. Luciano Burti galgou 21 posições, o Popó 13, o Marcos Gomes 9. Esses literalmente escalaram o pelotão, Regi. O Burti escapou de todos os acidentes, né? Com habilidade, e para estar numa posição dessa aí, ele que no fim de semana inteiro ele nunca teve um carro nas mãos. Lito, a corrida já tem 40 minutos, digamos assim, é um tempo, para quem gosta, como nós, do automobilismo, é um tempo pequeno, curto. Há de se ter uma outra solução, não sei se colocar guinchos, se colocar aquele caminhão Munk que tem um guincho para poder puxar o carro num momento como esse, porque há de se ter uma agilidade maior, porque como o Cacá falou e como falamos aqui, o tempo da prova está correndo. É verdade, mas infelizmente esse é um dos problemas. Olha, o carro do Diego Nunes... Ele levou um souvenir do Ricardo Sferafico ali na frente. Um souvenir que vai esquentar motor dele, vai esquentar freio dele. Quer dizer, esse é um dos que está sendo beneficiado pela presença de safety car, porque o carro não está sendo submetido a esforço maior. Ele é o 6º colocado, o Diego. 6º colocado, é uma das melhores, se não a melhor colocação que a equipe Bassani ocupa esse ano. A equipe Bassani que melhorou muito com a chegada do engenheiro Rodrigo Contin. Tá aí o Daniel Serra, carro número 29, você vê no detalhe o carro do Daniel e olha quem tá de olho ali, é o pai, é o tricampeão da Stock Car, o Chico Serra, tá de olho ali no Daniel, apesar de que o Chico trabalha para outra equipe, ele é consultor de uma outra equipe, mas ele tá de olho ali, portanto, no filhote, no Daniel Serra, que vai liderando a prova. Vamos para a relargada. Vamos ter aí pouco mais de 10 minutos de muita emoção aqui no Velopark. E você em todo o Brasil ligado no Sport TV. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você que gosta do automobilismo, passa as mensagens pelas redes sociais. Tá sempre ligado no Sport TV. Olha aí, imagina. O Galide Osman atravessou na pista de novo. Pelo amor, hein, Lito? Tá difícil de recomeçar a corrida. Olha, saiu. O safety car saiu. Bandeira verde, a relargada acontece pouco mais de 10 minutos para o final e o Galide já botou o carro de novo para funcionar, já andou de novo, já está na pista de novo o Galide. Thiago Camilo passou o Sérgio Gimenez,
Carro número 21, vem o Felipe Lapena, vem o Rubinho ali com o numeral 111 estampado ali no seu para-brisa. Você vê o Thiago Camilo, carro número 21. E voltamos com a imagem dos líderes. O Max Wilson perdeu o contato com o Ricardo Maurício e agora o Marcos Gomes vai atacar, hein, Reginaldo? Vai atacar, o Marquinhos está muito decidido nessa corrida. Você falou aí do Thiago Camilo, é importante a recuperação dele também, está em 11º, e o Rubinho no momento 14º colocado. Rubinho já andou em 6º, o carro dele parece não estar no seu melhor momento. Agora está me chamando a atenção como o Max não está usando o push to pass. O Galide teve um pneu furado, foi o traseiro esquerdo ali, furado do Galide, ele foi pro box. Essa é a equipe 2 do Rosinei, o Galide que é companheiro do Thiago Camilo. E sabe por que teve pneu furado? Porque o que não está faltando é detrito na pista. A pista está emporcalhada, está suja, muitas batidas, muitos toques. E claro, os detritos ficam ali, os carros passam, acabam colhendo algum tipo de prejuízo. Aí o Max Wilson, carro 65, o Marcos Gomes está praticamente colado. Vamos rever aí outra imagem. Wellington Justino e Cacá Bueno. O Cacá hoje está passando todos os perrengues que ele não costuma passar. Largou na pole position, mas é um calvário para o Cacá Bueno fazer as ultrapassagens. Você viu que ele acabou sendo ultrapassado pelo Wellington Justino, aí forçou a barra ali para retomar a posição. O problema é a falta de visibilidade lateral que esses carros, por concepção técnica, eles apresentam essa deficiência. 17º, o Kaká já tem 4 pontos, ele sabe que todo pontinho é importante na luta pelo campeonato. O Kaká é aquele poupador, né? Ele está só colocando os pontos na poupança. Max tem 4 acionamentos. Você vê, ele está na marcha 4, agora reduziu para a marcha 2. Você vê a quilometragem ali em verde. Esse número aí, os números que aparecem são os quilômetros por hora. E os freios ali, quando é acionado o freio, aparece a palavra freio em vermelho. Você vai ver já quando ele tocar no freio que vai aparecer a palavra, o freio fica destacado em vermelho. São alguns números, são os gráficos do carro do Max Wilson. O Max está tentando fugir do Marcos Gomes, o Marcos Gomes que estava fora da briga pelo campeonato, só que com as 2 vitórias nas últimas 3 corridas, ele está em 7º e dependendo desse resultado ele pode entrar na briga, só que ele está sendo muito mais agora atacado pelo Zonta do que ele mesmo atacando o Max. O que está favorecendo um pouco o Max é o Zonta estar atacando o Marcos Gomes, mas agora o Marcos apertou o botão. Agora aperta o botão, vai tentar buscar o 3º lugar, Marcos Gomes coloca por dentro no capricho para ganhar a posição do Max Wilson. Marcos Gomes, vem o Max Wilson, o campeão de 2010, os dois lado a lado, Marcos Gomes e Max Wilson fazendo uma disputa feroz e o Marcos Gomes conseguiu passar. Olha, que segurada no braço, porque quando ele pegou a zebra e tirou a roda do chão, aí ele praticamente perdeu a ultrapassagem que ele tinha realizado, mas conseguiu se manter ainda, segurar, e o Max com ele foi uma briga excepcional. E o Ricardo Zonta vem também para cima do Max. O Max defendendo a posição e sem querer perder a mira na frente que tá ali o Marquinhos, Olito. Outra briga ótima se desenhando ali atrás entre o Diego Nunes, que é o 6º colocado, e o Valdeno Brito. O Valdeno que passou o Popó. O Valdeno estava atrás do Popó, ele passou o Popó. O Valdeno agora é o 7º, o Popó o 8º colocado. E o Diego Nunes com o seu souvenir, digamos assim, que o Ricardo Esperafico deixou na pista. Ele continua ali à frente. O Marcos Gomes vai defender a posição. O Max Wilson enquadrou de vez agora o Marquinhos Gomes. O Marcos faz uma passagem em cima da zebra ali que é espetacular. Ele tira toda hora 2 rodas do chão. Faz uma manobra de alto risco, é disputa pelo 3º lugar. E o Ricardo Zonta, é bom a gente ficar de olho nele, tá vivo na prova também. Mas essas zebras são perigosas, eles estragam muitos pneus. Algumas zebras são bem baixinhas e umas são muito altas. E é o que está acontecendo, a zebra das curvas 1 e 2 ali, a zebra é bem alta. Foi ela que tirou da corrida já o Júlio Campos. Passando o Marquinhos, aí o Max, o Zonta tentando ali enquadrar o Max Wilson. Depois vem o Diego Nunes, o Valdeno Brito e o Popó Bueno. E o Cacá Bueno aproveitou bem essa relargada, aparece agora na 15ª colocação. Que corrida está fazendo o Cacá? Depois cai para último, é o 15º colocado, pentacampeão da Stock. É a 9ª etapa do Campeonato Brasileiro, versão 2013, na sua 34ª edição. Valdeno passou. E agora o Jimenez vem também lado a lado, passou ali pelo Rodrigo Esperafico. E a briga agora é Thiago Camilo e Luciano Burti. É uma briga boa do Luciano Burti, carro 14, carro 21 do Thiago Camilo. Eles estão brigando pela posição número 9, que é do Luciano Burti. O Luciano que estava bem decepcionado depois dos treinamentos. A gente está revendo aí a ultrapassagem do Valdeno sobre o Diego Nunes. Praticamente inevitável, usou o botão de ultrapassagem. O Valdeno Brito deu o motor, passou
passou ali o Expresso da Paraíba, Lito Cavalcante. É totalmente inevitável a ultrapassagem quando o piloto aperta o botão. É a única condição em que esses carros que você usa, nesse circuito, em que os carros usam a sexta marcha. Sem o push, ficam na quinta. Olha a pressão do Thiago Camilo, a gente vai junto com o Thiago, ele ainda tem 8 vezes o botão de ultrapassagem. Vai ter gente que vai acabar a corrida com botões de ultrapassagem ainda para serem acionados, né? É que o Thiago largou com 15 chances, né? Exatamente. E com tantos carros de segurança, tantos safety car, né? Acaba impedindo. O problema é que o Burt também largou lá atrás e também largou com 15. Então, se o Thiago apertar e passar uma volta, o Luciano tem como reagir e passar na volta seguinte, ou na reta seguinte. Os dois vão juntos, vão em alta velocidade, tentando chegar ali próximos do Popó Bueno, o carro 74, que está à frente dos dois. O Popó está tentando também fazer ultrapassagem em cima do Diego Nunes. Temos Daniel Serra em primeiro, Ricardo Maurício em segundo, Marcos Gomes em terceiro, Max Wilson o quarto, Zonta é o quinto, Valdeno sexto, Diego Nunes, Popó Bueno, depois Burt e Thiago Camilo. E o Kaká está ali, envolvido em mais um toque. Mais um toque ali com o Denis Navarro, o carro número 5. E olha, só para explicar aqui para o telespectador do Sport TV, o piloto não usa o botão de ultrapassagem a hora que quer. Tem 60 segundos de intervalo entre um acionamento e o outro. Quer dizer, e quando o piloto também aperta o botão de ultrapassagem, demora 5 segundos para ele ter todo o ganho de potência, que dura então 14 segundos. Olha aí, o Thiago Camilo apertou o botão, foi pra frente, passa ali pelo Luciano Burti. Bela manobra do Thiago Camilo que a gente recuperou pra você. Olha, Lito, o intervalo é de 60 segundos e a volta é feita em menos de 60 segundos. Quer dizer que você não usa o botão em todas as voltas. Praticamente uma vez a cada 2 voltas. E olha como é que o Valdeno Brito agora vem participar da briga. Colocou o 77 vermelho ali atrás do 10, Ricardo Zonta, e do 65, o Max Wilson. O Max já não consegue enxergar o Marcos Gomes. Olha a diferença dos dois. A diferença visual dos dois. Passa o carro 80, depois o 65. Aí o Valdeno começa a pressionar. O Zonta tem que pressionar também. Vem o Popó pra cima do Diego Nunes. Popó Bueno vem por fora. Diego vem lado a lado. Eles passam ali e o Popó ainda fica atrás do Diego Nunes. Faltando pouco mais de 3 minutos para o fim da prova, aqui em Nova Santa Rita, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 9ª etapa do Brasileiro de Stock Car. Aí o Popó, carro 74, agora vai ser perturbado pelo Thiago Camilo. Você vê a diferença, 2.7 do Daniel Serra para o Ricardo Maurício, 6 segundos do líder Daniel Serra para o Marcos Gomes. Tá super sossegado, que o pessoal ali... A torcida do Valdeno e do Popó. A torcida do Valdeno, a esposa do Valdeno estava ali também. E do Popó Bueno, são companheiros de equipe, o 74 e o 77. E o Popó pode ter perdido um botão de ultrapassagem, porque ele tentou em cima do Diego, não conseguiu, porque chegou a curva e aí é fechada a porta. E ele não tem chance de acionar de novo. Por isso está sendo atacado agora pelo Thiago. E aí vem o Thiago Camilo. O Thiago vem para ultrapassagem. Você vê o Zonta e o Max Wilson. Valdeno também brigando. O Thiago Camilo já ultrapassou o Popó Bueno. O Thiago conseguiu ultrapassagem em cima do Popó. Você vê o ponto de vista do Valdeno. Olha o Zonta. Manobra sensacional do Ricardo Zonta. Lado a lado com o Max Wilson. A gente de carona com o Valdeno assistindo tudo. O Zonta colocou de lado. Que manobra do Zonta, hein, Lito? Sensacional. Ele viu a brecha, o carro do Max escorregou um pouco. O Zonta não perdeu a oportunidade. E olha como é que eles vêm sem tomada nenhuma. Valdeno por dentro para tomar a posição também do Max. Que corrida, esse finalzinho de corrida é curto, mas muito bom. A ultrapassagem do Zonta foi arrancada mesmo, foi os carros encostando o tempo todo. Impressionante que fez ali o Zonta, colocou de lado, os 3 ficaram sem tomada. E agora vem o Valdeno, o Expresso da Paraíba, aperta o botão de ultrapassagem, aqui na reta principal, bem embaixo da cabine do Sport TV, no capricho Valdeno Brito. Uma manobra sensacional do piloto paraibano. Que manobra bonita do Valdeno. Ele agora assume a 5ª posição, não, assume a 4ª posição. Assume a 4ª posição e ainda tem 3 botões de ultrapassagem, Lito. É dele a posição, não tem mais como ninguém reagir. Tá arretado esse Valdeno hoje. Arretado o Expresso da Paraíba, vamos pro último minuto e quando acabar o tempo, eles vão ter mais uma volta para completar nos 2.278 metros aqui do circuito do Velopark. Esse é o líder, tá tranquilo, quase um Sunday Drive para ele, quase uma situação de conforto para o Daniel Serra, né, Lito? É um passeio de domingos, como diz a expressão. Ele está absoluto,
caminha realmente para a sua terceira vitória. Vai ser o primeiro piloto no ano a vencer 3 vezes nesta temporada. Ele vai assumir a liderança mais uma vez. E olha o Diego Nunes e Thiago Camilo estão ali trocando tintas os dois. O Diego resiste, o Diego conseguiu se livrar do souvenir que o Ricardo Esperafico deixou. Ele agora está com ali à frente a refrigeração livre para poder não aquecer muito o motor. Você vê que o Gimenez vem por ali também. E o Rodrigo Pimenta escapou da pista, deu uma panca, soltou ali por baixo o assoalho. Esse é o Rodrigo Dimas de Melo Pimenta. Valdeno Brito, carro 77, o Zonta ainda está atrás dele. Parece que o Max não tem pneu mais, hein? O Max parece não ter pneu, por isso ele vai segurando. E agora última volta, acabou o tempo e Daniel Serra entra na última volta. Últimos pouco mais de 2 quilômetros para o Daniel Serra conquistar mais uma vitória na temporada. E ele vai ser o piloto que mais venceu, vai para a sua terceira vitória na temporada, Reginaldo. E fica muito bem no campeonato, ele vai para 155 pontos, reassume a liderança. Vem o Daniel Serra, vem manobrando nas últimas curvas, nos últimos metros. Ele passa pela última vez pela reta oposta, exatamente atrás aqui da cabine de transmissão do Sport TV. Ele vai para os últimos momentos da prova, uma prova tumultuada, uma prova com acidentes, com muitos safety car, mas uma prova sempre muito emocionante aqui no Velopark. Ele vai contornar ali por trás da sala de imprensa, vai apontar exatamente na curva da vitória. Entra Daniel Serra, vem em zigue-zague, vem no capricho, o primeiro a ver a bandeira quadriculada no capricho, Daniel Serra. Vitória do Daniel Serra. Em segundo, Ricardo Maurício. Marcos Gomes. Cadê o Marcos Gomes? Cruza em terceiro o Marcos Gomes. Quarto, Valdeno Brito. Quinto, Ricardo Zonta. O sexto, Max Wilson. O sétimo, Diego Nunes. Que corrida do Diego Nunes, segurando a pressão do Thiago Camilo, que chegou em oitavo. Daniel Serra conquista a terceira vitória, o piloto mais vitorioso na temporada. Vamos ouvi-lo. Valeu, Danielzinho! Valeu, Daniel! Parabéns, Daniel! Ô, galera, valeu! O Touro Vermelho andou e andou brabo na pista, Reginaldo Leme. E olha, se vamos depois ver, comparar aí, conferir a pontuação, mas é impressionante, porque o campeonato fica com o Daniel com 154, o Kaká com 144 e o Ricardo Maurício 143. A coisa continua muito disputada, muito equilibrada. Lito Cavalcante. Olha, sem dúvida, uma corrida espetacular. Daniel Serra não é mais o filho do Chico Serra. Daniel Serra é um piloto completo. É o primeiro piloto... Ao contrário, né? O Chico agora é o pai do Daniel, né? Exatamente, é o famoso Chico quem? Agora, Daniel com uma corrida espetacular. Teve calma na largada, lembrou que a corrida só começa depois da primeira curva. Com isso, ele consegue ser mais uma vez o líder da temporada, 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o seu companheiro Kaká Bueno. Ele que chegou aqui 8 pontos atrás do Kaká, quer dizer, ele descontou 18 pontos em relação ao seu companheiro de equipe, que é sempre o adversário mais duro. Ricardo Maurício volta a se aproximar do Kaká com 143 pontos. Depois aparece o Max Wilson com 117. Com 108 do Thiago Camilo. Peraí, qual foi a posição que chegou o Thiago Camilo? O Thiago Camilo vai para 141. A gente já vai ver isso na tela, a gente já vai mostrar para o telespectador do Sport TV quando a gente está vendo a festa do Daniel Serra, e a gente já vai ver exatamente essa pontuação, a chegada dos pilotos, a chegada, olha aí, a pontuação, 154 pontos do Daniel Serra, que assume a liderança da Stock Car depois da nona etapa. Kaká 144 pontos, ou seja, 10 pontos a menos. O Kaká chegou 8 pontos à frente e vai sair daqui 10 pontos atrás. Depois o Ricardo Maurício, que está ali fazendo seus pontinhos, com medo pelas beiradas, campeão da temporada 2008, tem 143. O Thiagão, que não venceu ainda uma temporada da Stock, é o quarto com 141. Depois o Max, campeão 2010, é o quinto colocado. Aí vem o Valdeno, vem o Marcos Gomes, Barrichello, depois Sérgio Gimenez, Zonta, Júlio Campos e Luciano Burti. E segue a festa na equipe Red Bull, a festa de Daniel Serra. O Anselmo Caparica está se deslocando, já a gente vai ter a palavra do Daniel Serra, vai ouvir aí o que pensou da prova, o que achou da prova. O Daniel Serra já está chamando, vamos lá, Anselmo.
Estou aqui ao lado do Daniel Serra. Daniel, parabéns pela vitória e poder comemorar aqui com o pai também é sempre muito bom, né? A gente já correu junto, já disputou. Hoje ele fica aqui só de torcedor e coach. Então é muito bom, estou muito feliz. A terceira vitória do ano, nem sei como terminou o campeonato, mas a gente deve ter ido para a liderança. Você é o líder com 10 pontos de diferença para o Kaká Bueno. Muito bom. Agora é continuar trabalhando, porque ainda faltam 3 etapas com pontuação de 4, já que a última é dupla, então é comemorar nesse mês que a gente tem, pensar muito e, se Deus quiser, voltar mais forte. Chico, vem mais um campeão na família aí, como é que é ver o seu filho vencer pela terceira vez na temporada? Eu acho que está no caminho, né? Eu acho que fez uma corrida fantástica hoje, sem dúvida foi uma corrida de cabeça e lógico, sempre com a pressão do Ricardinho, que é muito difícil, que o Ricardinho não erra também, mas você falou, foi a terceira vitória dele no ano, eu acho que tá no caminho para brigar pelo título, não tenho dúvida. Legal, muito obrigado ao Daniel Serra, ao Chico Serra, Sérgio Maurício. Obrigado, Anselmo. O Chico chamou a atenção de um fato interessante, Lito, que são dois pilotos que andam mais ou menos iguais. O Ricardo Maurício e o Daniel Serra têm o mesmo estilo, são pilotos que conduzem o carro com muita leveza, não desgastam muito o equipamento e ficou preocupado o Chico no finalzinho, porque o Ricardo Maurício estava ali acompanhando o comboiano. Olha, sem dúvida, um pai sempre fica preocupado, quem está envolvido emocionalmente sempre fica preocupado, mas quem conseguiu manter a frieza, viu que o Daniel sempre guiou para o gasto, ele sempre teve carro para responder a todo ataque do Ricardo Maurício. Ele tinha nas mãos o melhor carro da pista, teve uma atuação perfeita. Marcos Gomes também ganhou 10 posições, largou em 13º, aproveitou bem as 15 oportunidades de usar o seu PES, escalou o pelotão, chegou ao terceiro lugar, brilhante. E aí o Andrés Mateis, a equipe competente, perde um carro, tem outro para ir lá e ganhar. O Marcos Gomes está recebendo o seu troféu de terceiro colocado. O Marcos Gomes, depois que foi a primeira vez para o pódio, agora pegou amizade fácil, não quer largar de jeito nenhum, né, Reginaldo? É verdade, o Marquinhos está no pódio de novo, depois de... Eu quero dizer que nas últimas 4 corridas ele ganhou 2 e fez um terceiro lugar. Pena que ele ficou no 0 lá em Ribeirão Preto. Senão ele poderia estar melhor no campeonato, mas de qualquer forma está aí, é o 6º, já pula uma posição e está na briga. Ricardo Maurício recebeu o seu troféu. Aliás, já de se ressaltar que o troféu é muito bonito, né? Esse é aquele pra gente arrumar um lugar legal na estante, colocar, porque é bem bacana. E tá aí o Daniel Serra recebendo a sua premiação, tá muito feliz. A terceira vitória, ele venceu em Curitiba, venceu, que foi a segunda etapa, venceu também em Tarumã, a terceira, e vence agora no Velopark. O negócio para ele tá bom na região sul do país, né? Porque ele venceu em Curitiba, venceu em Tarumã e vence também aqui no Velopark. Aí a foto da vitória, a foto bonita dos 3 ali, o André está à esquerda, o Ricardinho, Maurício, Daniel Serra e Marcos Gomes. Esse é o pódio vencedor. E aí a festa do champanhe, aí é o momento bacana de descontração, a festa do champanhe dos pilotos. Sobrou até para nossa lente, você em casa aí, molhadinho pelo Ricardo Maurício. Vamos ver então como é que ficou a classificação final da corrida. Vamos ver então, Daniel Serra foi o grande vencedor, com o Ricardo Maurício em segundo, 41 minutos, 6 segundos, 688 milésimos o tempo total de prova. Marcos Gomes na terceira posição, você vê que o Ricardinho chegou ali a 2.3, o Marquinhos, que estava a 6 segundos, no finalzinho chegou a 3.7, Valdeno Brito, Zonta, Max Wilson, Diego Nunes numa ótima 7ª posição, Thiago Camilo, Jimenez, Popó, Burti e Barrichello, ressaltando aqui mais uma vez, que corrida fez o Luciano Burti, largou na 30ª posição, fez uma prova sensacional. Rodrigo Esperafico na 13ª posição, depois o Denis Navarro, o Kaká que caiu para último, fez ótima prova também, chegou em 15º, Rafa Matos acabou prejudicado, chegou em 16º, Lapena, Mufato largou em penúltimo, chegou em 18º, Fogaça, o Casagrande, o mais jovem do grid com 18 anos é o 20º, depois o Pimenta, o Wellington Justino e o Galídio Osman já chegou a 2 voltas. Vamos voltar para a área de boxe com você, Anselmo Caparica. Estou aqui ao lado do Ricardo Maurício. Ricardinho, tirando a última prova, você segue naquele mesmo esquema, muita consistência e ainda na briga pelo título, né? Voltamos aí um pouco mais próximo na briga do título. Coisas ruins às vezes acontecem com a gente. A má sorte foi na última corrida que estourou o pneu. E esse final de semana foi do Kaká. Acabou embolando de novo, a gente estava a 1 ponto de diferença. Foi para 15, voltou para 1. Serrinha deu uma disparada, mas tem mais 3 provas aí. A regularidade, esse campeonato que não tem, como eu te disse, categoria que não tem descarte, é importante a regularidade, é importante manter uma média muito boa de pontuação. O ano passado foi uma média de 15 pontos o campeão, e é isso que a gente tem que ter, de 15 para cima, que as equipes sempre evoluem, os pilotos evoluem.
Então a gente tem que ter uma média melhor aí do que 15 pontos por corrida. Vou pedir aqui para o Ricardinho continuar aqui, vou falar com o Marcos Gomes, que depois que venceu 2 vezes em Cascavel, parece que pegou gosto aí de ir para o pódio, né, Marquinhos? Pegamos gosto, realmente. O pódio é um ótimo lugar para se chegar quando você não consegue vencer. E a gente vem aí de 4 corridas, 2 vitórias, um pódio, então estamos crescendo bastante no campeonato. Infelizmente esse ano vai ser difícil a gente brigar pelo título, mas vamos pegar cada vez mais confiança para esse em 2014 disputar ele do começo ao fim. Ô Ricardinho, você acha que o Marcos Gomes, se seguir do jeito que vai, a equipe Carlos Alves também, ano que vem, aí vai complicar de vez para vocês, hein? Não, o Marquinhos já era para estar nessa briga. Se ele não tivesse vacilado ali na largada em Brasília, era mais 25 pontos. Eu sempre falei nas entrevistas que o Marquinhos, ele foi meu companheiro de equipe em 2008, a gente foi campeão em vice e foi palhador até o final. O Marquinhos tem muita coisa aí para mostrar ainda, mas já fez um excelente repertório aí de vitórias, de segundos lugares, de pódios. E ele é um cara constante, é um cara que com certeza que se não tivesse aqueles azares ali, ia brigar pelo título, mas ainda acredito que ele tem boas chances de brigar pelo... Não, tá ali. A última corrida é pontuação dobrada, já venceu muito em São Paulo também. O cara que mais, acho que venceu, um dos que mais venceu em São Paulo. Então acho que com certeza ele tá no páreo aí. É isso, né, Marquinhos? A corrida do milhão pode ser ali a virada para você, não tá tudo descartado ainda. Primeiro, obrigado pelo Ricardinho. Realmente fico muito feliz quando tem um elogio de outro piloto. Realmente, a corrida do milhão tem tudo para ser uma ótima corrida para a gente. Já venci 4 vezes em Interlagos, mas nunca na corrida do milhão. Então vamos trabalhar ao máximo para brigar pela vitória lá também. Legal, obrigado ao Marcos Gomes, Sérgio Maurício. Muito obrigado, Anselmo Caparica. A galera vai tomando o caminho de casa. Temos aí ainda muita movimentação na área de boxe. E foi realmente uma prova emocionante, aliás, como todas as provas são aqui no Velopark. Não tem prova ruim no Velopark. Em 2009 a vitória foi do Valdeno, depois 2010, 2011, 2012 o Cacá Bueno foi o grande vencedor aqui no Velopark. Em 2013 a vitória ficou com Daniel Serra. Vamos rever então a corrida, a gente fez um compacto para você que de repente chegou agora em casa, não conseguiu ver a corrida toda. Vamos colocar no ar aí a corrida. E eu tô aqui com o Reginaldo Leme, Lito Cavalcante. Foi uma prova de arrepiar, né, seu Lito? É verdade, Sérgio. Manteve a tradição do Velopark, são corridas sempre, de certa forma, tumultuadas, corridas que os carros estão sempre muito próximos, os toques se sucedem, essa não foi diferente. Esse toque aí definiu uma corrida problemática para o Cacá Bueno, caiu para último, ele admitiu logo depois que foi um erro dele, o que ficou visível, principalmente quando a câmera do Max Wilson mostrou isso, o carro dele saiu de traseira e foi projetado em cima do Átila Abreu. A Átila está num ano de grandes sábados e péssimos domingos, ele largou mais uma vez na primeira fila do grid, só perdeu posição para o Cacá no grid, ganhou essa posição na freada da curva 1 e foi vítima daquele toque inicial, fim de corrida para ele. O Cacá caiu para o último, ainda recuperou. Olha essa visão, olha, o Cacá entra, o Cacá pegou a zebra por dentro, agora ficou claro. Ele pegou aquela zebra, que é uma plataforma de lançamento, o carro foi de traseira em cima do Átila Abreu, o Átila, mais um domingo para esquecer, ele que é um piloto muito rápido, está com um carro rápido, mas não está conseguindo transformar essa rapidez em pontos. Ele não está em situação boa no campeonato. Antes do início dessa corrida era 20º, agora deve ter caído um pouco mais. A mesma coisa com o Alan Kodaí, que também não superou a primeira volta. E daí para frente, no começo da corrida, era um show apenas do Daniel Serra, que estava tão tranquilo que foi esquecido. Aí podemos ver a progressão de vários outros pilotos. Marcos Gomes, uma corrida sensacional, largando em 13º, ele que teve problemas gástricos no sábado. Esse é o momento da ultrapassagem do Ricardinho Maurício em cima do Max Wilson. Foi fundamental para o Ricardinho se livrar do Max nesse momento, né, Regi? Porque se ele não se livra ali, a situação ficava melhor ainda para o Daniel Serra. Ele ia tentar ali apertar um pouco mais o Daniel. Claro, e apesar deles serem companheiros de equipe e o Ricardinho está melhor no campeonato do que o Max, você viu que o Max não conseguiu evitar, tanto que o carro dele não estava tão bem. E o Marcos Gomes, que veio numa corrida espetacular, o Júlio Campos, que pena que acabou pegando a zebra, não foi nessa tentativa aí. Mas você vê que essa zebra, como o Lito falou, é rampa de lançamento. Mas o Júlio Campos usa ela muito. Olha aí. E seria uma troca de posição constante entre os dois, mas, enfim, corrida é corrida e o Marcos Gomes vai para o pódio e está na briga pelo campeonato. Deu para ver agora que o Júlio Campos exagerou na freada da entrada da curva, por isso agora... Desequilibrou muito, né? Exato, aí o carro saiu, passou por cima da zebra. Quando ele voltou, aí a zebra
cumpriu sua função, que é mandar carro no muro. E o Nonô, a gente não costuma ver o Nonô envolvido com acidentes, apesar que esse ano ele até teve uma capotada, mas ele acabou se envolvendo ali com acidentes, acabou... Mas o do Tuca Rocha me pareceu absolutamente sem intenção. Um caso de freada que escorregou. Eu acabo de ouvir, inclusive, a CBA, oficialmente, todos os lances foram analisados e considerados lances de corrida. É lógico, a gente não pode esquecer que essa pista tem como característica a exigência de freios muito alta. Daqui a pouco a tua pastilha está muito quente, ela já não para. E tocou no Tuca, olha aí, Galide com pneu furado nessa rodada dele. A gente está revendo os melhores momentos da prova que acabou há poucos instantes aqui no Velopark. Estou aqui com o Lito, com o Reginaldo, com o Anselmo Caparica. A gente já vai de novo lá para a área de boxe, porque tem muita polêmica ainda nessa prova aqui do Velopark. Estamos vendo aí que o Kaká Bueno teve que abrir caminho em cima dos retardatários, dos pilotos que estavam largando mais para trás. A ultrapassagem do Kaká aí em cima do Wellington Justino. Teve que brigar praticamente roda a roda, para lama. O Marcos Gomes, quando conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Max, eles trocaram algumas vezes de posição. O Max parece que não tinha um carro tão bom quanto tinha o Ricardinho Maurício, né, Regina? Não tinha. E o Valdeno também, conseguindo a ultrapassagem. Grande prova do Valdeno. Grande prova do Valdeno. E outra também do Luciano Butti, que eu destaquei, está sendo ultrapassado pelo Thiago. Exatamente o que eu ia dizer. Prova maravilhosa. Dos destaques, além do Daniel, que foi o vencedor, o Marcos Gomes, o Valdeno, o Thiago, que largou em 16º e chegou em 8º, o Gimenez largou em 14º, chegou em 9º, o Popó largou em 21º e chegou em 10º, e o Burti largou em 30º para chegar em 11º. O engraçado dessa situação, que ontem à tarde, sábado, depois da prova de classificação, a gente faz a velha volta pelos boxes, os dois pilotos que estavam mais desconsolados, porque seus carros estavam, como diziam eles, indirigíveis, eram Luciano Burti e Valdeno Brito. É verdade. As equipes durante a noite acharam aí o problema e eles fizeram corridas maravilhosas. O Luciano falou que não sabia o que achar para equilibrar o carro, mexia na frente, soltava a traseira, mexia a traseira, soltava na frente. Eu falei, bom, faz o seguinte, joga fora e compra outra, né? E ainda tinha o problema dos freios, né? Ainda tinha o problema de freio. Então... A gente está vendo aí o Rodrigo Pimenta escapando, e aí a bandeira quadriculada para o Daniel Serra. Foi uma vitória numa corrida de sobrevivência e também de muita habilidade do Daniel Serra. Toda a festa do Andreas Mateis, do time do Touro Vermelho, o time da Red Bull. Vamos então com Anselmo Caparica nos boxes. Você, Anselmo. Estou aqui com o Tuca Rocha que costuma sempre ser bastante sorridente aqui, né, nos boxes, mas hoje está um pouco triste. Foi lá, brigou com o Nonô. O que aconteceu? Fala o que você disse para o Nonô e também o que aconteceu na pista, Tuca. Eu sou um piloto que sempre penso positivo e sempre venho, apesar dos resultados difíceis que a gente teve, fazendo uma boa corrida. Estava em 13º. Somando pontos, era 8º no campeonato e de repente estou fazendo a curva e ele bateu em mim, um absurdo. Eu nunca vi uma coisa dessa no automobilismo. Você está fazendo a curva, lógico que eu já vi, mas uma corrida que você precisa marcar ponto, ele bateu em mim, ainda tirar 2 pilotos. Fui falar com ele ainda me xingou, ele só pode estar cego, né? Não viu o que ele fez, a besteira enorme que ele fez, acabou tirando 2 pilotos, atrapalhou a corrida inteira e me tirando da 8ª posição do campeonato, me jogando lá para trás. Uma pena, porque eu corro sempre para chegar, fazer o máximo de pontos possíveis. Estou bem triste hoje, esses 30 dias sem corrida vai ser bem difícil. E normalmente não é muito do Nonô fazer esse tipo de coisa também, você concorda? Não sei o que aconteceu, ele se exaltou, perdeu a freada, não importa o que ele fez, importa que ele me tirou da corrida, importa que eu estava fazendo a curva, não tive nada a ver, me tirou. Se eu tivesse uma disputa com ele, tudo bem, mas eu nem disputa com ele estava, me tirou de uma corrida. Eu tenho certeza que os comissários vão punir ele com uma punição bem severa, porque é o mínimo que ele tem que receber por ter me tirado do campeonato. Os prejuízos são enormes, não é uma corrida, é um campeonato tão difícil como Stock Car, que a gente disputa um ponto. Eu acabei perdendo vários pontos, de 8º devo ter caído para 15º no campeonato, fazendo o meu melhor ano, mas eu tenho certeza que a gente vai recuperar e vamos lá para frente. Legal, obrigado ao Tuca e fica tranquilo aí esses próximos 30 dias, beleza, Tuca? Um abraço, obrigado. Trabalhar bastante, isso sim, valeu. Sérgio. Olha, vamos dar um desconto pro Tuca, porque ele tá com cabeça quente ainda, ele vai analisar. A gente sabe que o Nonô Figueiredo é um gentleman, é um cara muito bacana, muito legal. Ele não fez de propósito, claro que ele não queria tirar ninguém, porque ele sabia que ia prejudicar a corrida dele também. Vamos deixar o Tuca esfriar a cabeça, como ele falou, ele tem 30 dias. Quando chega lá no Paraná, já vai estar tudo certo, né, Lito? Isso vai ficar na conta mesmo da frustração de praticamente ter caído fora do campeonato, mas é lógico, é claro, é nítido, quem olha vê o carro do Nonô não parou.
Isso, quando acontece, o carro de trás bate no carro da frente, aí vem mais algum carro atrás, com a proximidade daqui do Velopark, acaba tirando os 2 carros da pista. Mas achar que isso aconteceu de propósito, ele falou, não interessa o que aconteceu. Interessa sim, Tuca, você sabe que interessa. Quando você recuperar a calma, você vai ver que as coisas não foram bem assim. Muito bem, a gente falou aqui ontem no treino de classificação sobre o novo formato que vai acontecer na Stock Car no ano que vem. E o repórter Anselmo Caparica vai explicar para nós. Vai ser um novo formato, continuam as 12 provas, teremos 3 provas normais, digamos assim, as provas de 40 minutos mais uma volta, e 9 rodadas que serão rodadas duplas. Provas no domingo, primeiro de 40 minutos, depois de 20 minutos. Quem explica para nós isso é o repórter Anselmo Caparica. Vem aí uma estoque diferente para a temporada 2014. Serão 12 etapas, em 9 delas 2 baterias de corrida, uma de 40 minutos com pontuação maior e outra de apenas 20 minutos com pontuação menor. Detalhe, nessa segunda bateria, os 8 melhores colocados da primeira corrida vão largar em posição invertida no grid, ou seja, o primeiro larga em 8º e o 8º em primeiro, e assim sucessivamente. As outras 3 etapas seguem com o formato atual, apenas uma bateria de 40 minutos, mas com uma novidade na prova que abre a temporada. Na primeira etapa de 2014, os pilotos vão poder convidar um parceiro de fora da categoria. Será uma espécie de corrida das estrelas, onde o Rubinho, por exemplo, vai poder convidar quem, Rubinho? Tem muita gente para convidar. Primeiro a gente precisa saber se a data não bate com alguma data de uma corrida lá fora. E depois a gente precisa saber se a estrela ela também vai valer ponto para o campeonato. Nesse caso, o convidado não pode ser qualquer um, né? A gente pode trazer uma grande estrela da moto velocidade, por exemplo, entendeu? Só que eu acho que ele vai ser mais lento de um cara que já tem aí um convívio com um carro da Stock ou um carro de turismo. Então precisa fazer uma análise boa, porque se for valer, aí a estrela em si não está valendo tanto quanto você ter um companheiro que consiga andar rápido. E vai ser muito legal, né, Reginaldo? Eu fico imaginando quais são os pilotos, as estrelas que serão convidados pelos pilotos, né? Será um convite, digamos assim, um convite pessoal. O piloto não é a organização que vai convidar, o piloto que vai convidar o seu colega, o seu amigo para participar. Vai ser muito legal, né? Eu tenho uma pergunta para fazer depois para o Rubinho, mas numa hora bem calma. Se ele convidaria o Schumacher e se o Schumacher aceitaria vir. Mas é bem interessante. O Schumacher aceitaria, acho que o Rubinho que não convidaria. Não convida não. Mas é bem interessante. E voltando ao campeonato desse ano, está bem disputado, né? A gente tem a próxima corrida dia 20 de outubro em Curitiba. Um mês para frente. Um mês pela frente. E dessas 3 provas, vamos considerar que praticamente 4, porque a última tem uma contagem de pontos em dobro. Eu acho que tem muita briga ainda. E o Daniel, que já foi líder no início do campeonato, agora assume a liderança. Ele tem 10 pontos de vantagem. Se ele fizer a coisa bem calculada e correndo com a cabeça nas próximas corridas, o Kaká vem ao encalço, claro, mas o Daniel tem uma boa chance. Ainda tem aquele milhão lá no final do ano, né? Tem aquele milhão, tem aquele milhão, como disse o Marquinhos Gomes, ele já ganhou 4 vezes em Interlagos e perdeu aquela corrida do milhão, uma delas que o Thiago ganhou, o Thiago Camilo ganhou as 2 últimas, numa delas ele perdeu na penúltima volta. É verdade. Né? É uma corrida muito disputada. Ouvimos o Tuca Rocha, agora Anselmo Caparica está com o outro lado daquela história, daquele acidente. Nono Figueiredo está contigo aí, né, Anselmo? É isso, para encerrar de vez esse assunto, o Tuca Rocha falou, tá muito bravo com você, o Tuca Rocha. A gente quer saber, Nono, o que aconteceu naquele incidente que te tirou da corrida também. Bem, a primeira corrida começou bem tumultuada, naquela situação na largada. A largada aqui no Velopark é sempre uma dificuldade muito grande, tanto para quem larga na frente, para quem larga no pelotão do meio, como foi o meu caso hoje. Então houveram vários toques ali, obviamente que sem nenhuma intenção de todo mundo, mas é uma situação bem difícil. Aí no decorrer da corrida, estava ali no bolo, tive uma disputa ali com o Ricardo Esperafico, apesar dele estar, se eu não me engano, 2 ou 3 voltas atrás, onde ele poderia ter evitado alguns toques. Obviamente que ele está na corrida, mas 2, 3 voltas atrás você pode ter um pouco mais de respeito pelos outros, porque 2, 3 voltas atrás daquele Stock Car ninguém vai fazer absolutamente nada. Agora, com o Tuca, infelizmente houve sim um toque com ele, foi totalmente sem intenção, acabei prejudicando sim a corrida dele, é uma pena, peço desculpas a ele,
aos patrocinadores dele, enfim, é corrida. E aquela discussão ali, é o calor do momento mesmo? Aquela discussão é uma pena, não cabe a ele julgar ou não, né? Espero que ele tenha um pouco mais de consciência da próxima vez, deixar os comissários decidirem o que eles têm que fazer, né? Mostra sim infelizmente uma imaturidade, né, que eu espero que com o tempo ele consiga ter, né, até para passar por situações como essa que todo mundo já passou, né, todo mundo está sujeito a acontecer o que aconteceu. É uma pena, de novo peço desculpas a ele, à equipe dele, mas enfim, aconteceu. Legal, obrigado ao Nonô. Nonô muito sincero, dizendo que de fato prejudicou o Tuca Rocha. Sérgio. Muito obrigado, Anselmo Caparica. Só para esclarecer, o Dadai, que é da CBA, esteve aqui na cabine e diz que todos os incidentes foram considerados incidentes de corrida, ou seja, não haverá nenhuma punição pós-corrida. Dessa do Nonô, a do Kaká, enfim, não haverá nada pós-corrida. Foi tudo decidido nesse espaço de tempo em que estivemos apresentando essa prova aqui no Velopark. Eu quero completar essa transmissão, anunciando, portanto, para o dia 20 de outubro, a 10ª etapa da temporada. Você vai curtir todas as emoções aqui no Sport TV, a etapa de Curitiba, que faz parte aí das 3 últimas etapas da Stock Car 2013. Agradecendo ao Anselmo Caparica dos boxes, a parceria sempre, eu tenho um orgulho, eu fico realmente entusiasmado aqui ao lado dos dois mestres, Lito Cavalcante e Reginaldo Leme, e a você em todo o Brasil acompanhando a Stock Car. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre, valeu demais a sua companhia. Stock Car Brasil, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.